No movimentado Aeroporto Internacional de Guarulhos, um cenário efervescente tomava conta do saguão principal. Anúncios de voos ecoavam pelos corredores, misturando-se ao burburinho das conversas e ao som característico das malas sendo arrastadas. Em meio a esse caos controlado, uma figura elegante chamava a atenção de maneira sutil. Caminhando com passos firmes e serenos em direção ao portão de embarque, lá estava Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil. Seja bem-vindo ao Relatos Incríveis. Aqui você encontra histórias reais e emocionantes que inspiram e transformam vidas. Já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história incrível. Agora, vamos começar! Vestindo um discreto e sofisticado vestido casual, Michele emanava uma aura de segurança e discrição, características que marcaram sua trajetória pública. Reconhecida pelo carisma sereno e pela determinação com que abraçava suas causas, ela estava prestes a embarcar para os Estados Unidos. O motivo da viagem era significativo: participar de um evento ao lado de figuras influentes, fortalecendo alianças políticas internacionais, enquanto promovia causas sociais que sempre defendeu. No entanto, a tranquilidade do momento foi subitamente rompida. Na fila ao lado, Joana Albuquerque, uma ativista política conhecida por sua oposição ferrenha ao governo Bolsonaro, avistou Michele. O rosto de Joana assumiu uma expressão que misturava desconforto e indignação. Não demorou para que ela se aproximasse da ex-primeira-dama, tomada por uma onda de impulsividade. "Você não pode embarcar", exclamou Joana, a voz elevada ecoando pelo saguão. Braços cruzados em desafio, ela continuou: "Vai para os Estados Unidos apoiar algo que não representa o Brasil?" Michele, surpreendida pela abordagem, parou no meio do caminho. Seu olhar, tranquilo, mas firme, encontrou o de Joana. Os murmúrios dos passageiros cresceram rapidamente, e em poucos segundos, dezenas de olhares estavam voltados para as duas. O clima tenso e carregado dominou o ambiente. Sem alterar o tom de voz, Michele respondeu: "Representar o Brasil é lutar pelo que acreditamos, com respeito e diálogo. É isso que faço." Sua postura calma contrastava com o tom acalorado de Joana, mas a resposta foi suficiente para intensificar a curiosidade e dividir opiniões entre os presentes. O confronto inesperado, em pleno aeroporto, tornou-se o centro das atenções. Pessoas ao redor sacaram celulares para gravar, enquanto seguranças se aproximavam, atentos ao desenrolar da situação. O que parecia uma simples viagem internacional agora era o início de um episódio que prometia ecoar muito além das paredes do aeroporto. A tensão no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos era quase palpável. Michele, serena e firme, respondeu com uma voz tranquila que contrastava com o ambiente carregado: "Estou aqui como cidadã e como convidada. Tenho todos os documentos necessários para a viagem." Mas suas palavras, ao invés de acalmar, pareciam inflamar ainda mais a ativista Joana. Agitada, ela se virou para a atendente de check-in, uma jovem chamada Camila Oliveira, que mal começara seu turno. "Você precisa fazer alguma coisa", insistiu Joana, apontando para Michele. "Ela não pode embarcar. Isso é um desrespeito ao que representamos como país." Camila, conhecida por sua postura profissional e rígida adesão às normas, olhou de relance para Michele, depois para Joana, tentando compreender o que estava acontecendo. "Senhora, por favor, mantenha a calma. Preciso analisar os documentos antes de tomar qualquer atitude", pediu Camila, com um tom educado, mas firme. Joana bufou, cruzando os braços em impaciência. "Você não entende. Essa mulher está indo representar algo que vai contra os interesses do povo brasileiro", disparou, novamente apontando para Michele. Enquanto isso, Michele permanecia tranquila, segurando os documentos com firmeza e mantendo uma expressão serena. "Aqui estão", disse ela, entregando os papéis a Camila sem hesitar. "Sei que você está apenas fazendo o seu trabalho." Camila começou a analisar os documentos, mas o peso dos olhares ao redor parecia sufocá-la. Sentindo desconforto, Lucas, um colega de trabalho, se aproximou e falou em voz baixa. "Algum problema?" Camila suspirou, hesitando antes de responder. "Acho que não, mas", começou,
lançando um olhar para Joana, que parecia ávida por um desfecho desfavorável para Michelle. Lucas inclinou-se levemente, sussurrando: "Acho que você deve resolver isso rápido. Essa situação está atraindo atenção demais." Camila assentiu, sentindo o clima de urgência. Enquanto ela revisava os documentos, Joana continuava inquieta, como uma panela de pressão prestes a explodir. E Michelle? Mantinha-se inabalável, como se soubesse que sua serenidade era sua maior arma naquele momento tenso. O burburinho no saguão do aeroporto de Guarulhos aumentava a cada segundo enquanto Camila digitava os dados do bilhete no sistema. Joana, inquieta e visivelmente exaltada, murmurava sem parar, atraindo olhares curiosos dos passageiros ao redor. Alguns pareciam simpatizar com sua indignação, enquanto outros lançavam olhares reprovadores diante do comportamento exagerado. De repente, o sistema confirmou que Michelle parecia já saber, tudo estava em perfeita ordem. Bilhete válido, passaporte regularizado, nenhuma pendência. "Senhora, seus documentos estão corretos. A senhora está liberada para embarcar", e anunciou Camila, devolvendo os papéis a Michelle com um sorriso discreto, aliviada por encerrar o impasse. Joana congelou, os olhos arregalados de incredulidade. "Isso é um absurdo!" exclamou, sua voz se elevando como uma sirene. "Vocês estão deixando ela passar como se fosse qualquer outra pessoa. Ela está indo apoiar algo que divide nosso país." O ar parecia vibrar com a tensão. Foi quando Michelle, que até então mantinha sua postura serena, finalmente ergueu o olhar para Joana. Sua voz soou firme e assertiva, cortando o caos como uma lâmina. "Respeito sua opinião, senhora, mas estou aqui exercendo meu direito como cidadã. Não precisamos concordar em tudo, mas podemos conviver com respeito." As palavras de Michelle caíram como um balde de água fria. Joana ficou sem reação, um silêncio desconfortável pairou no ar. Os passageiros, antes murmurando entre si, agora observavam em absoluto silêncio, muitos impressionados com a calma de Michelle diante do confronto. Aproveitando a pausa, Lucas, o colega de Camila, aproximou-se mais uma vez. "Senhora, se desejar, podemos encaminhar uma reclamação formal ao setor responsável. Mas, por favor, precisamos manter a ordem aqui no check-in." Joana, agora sem argumentos e sob os olhares atentos de todos, bufou de frustração, mas não encontrou mais palavras. A cena terminou com Michelle seguindo para o embarque, deixando para trás um rastro de respeito e uma lição inesperada de compostura. Bufou mais uma vez, mas acabou se afastando, enquanto alguns passageiros ainda lançavam olhares furiosos para Michelle. Sem se abalar, ela seguiu em direção ao portão de embarque. Antes de partir, Michelle se voltou para Camila e Lucas com um sorriso sereno. "Muito obrigada pela gentileza e profissionalismo de vocês. Desejo um ótimo dia de trabalho." Então, dirigindo-se aos demais ao redor, completou com uma frase que deixou muitos em silêncio. "E lembrem-se, cada interação é uma oportunidade de crescimento." Com essas palavras, Michelle caminhou em direção ao portão, deixando para trás um rastro de murmúrios e olhares intrigados. Joana, imóvel, parecia lutar para processar o que acabará de ouvir, como se algo na postura de Michelle tivesse desarmado sua indignação. Minutos depois, o silêncio se dissipou, mas a tensão continuava. E então, a cena deu uma reviravolta que ninguém poderia prever. Já a bordo do avião, enquanto os passageiros se acomodavam, Joana seguia em direção à sua poltrona, ainda carregando a agitação do confronto recente. Olhou para o cartão de embarque e para os números do corredor, verificando o assento. Mas quando chegou ao seu lugar, sentiu o coração disparar. Lá estava Michelle, sentada exatamente ao lado. Joana parou, perplexa, como se o universo estivesse brincando com ela. A ideia de dividir horas de voo tão próxima da mulher com quem acabará de discutir parecia um pesadelo. Sem alternativas, respirou fundo e se acomodou, tentando ao máximo evitar qualquer contato visual. Michelle, por sua vez, percebeu a presença de Joana, mas manteve sua tranquilidade quase provocativa. Com um livro nas mãos, abriu calmamente e começou a ler,
como se estivesse alheia ao desconforto evidente ao lado. Enquanto o avião taxiava na pista, Joana travava uma batalha interna. As palavras de Michelle no check-in ecoavam incessantemente em sua mente, e não precisamos concordar em tudo, mas podemos conviver com respeito. Era quase impossível ignorar a ironia da situação. Quando o avião alcançou a altitude de cruzeiro, o silêncio entre elas parecia ensurdecedor. Mas, no fundo, Joana sabia que a verdadeira turbulência não estava no voo, e estava dentro dela. As luzes de aviso se apagaram, e o silêncio pesado da cabine finalmente foi interrompido. Joana, incapaz de conter a inquietação, lançou um olhar hesitante para Michelle, que ainda lia calmamente. Com um pigarro discreto, tentou chamar sua atenção. Com licença, começou Joana, a voz baixa e carregada de incerteza. Michelle ergueu os olhos do livro, exibindo um sorriso tranquilo. Pois não, respondeu, com uma gentileza que desarmou Joana no ato. Sentindo um nó na garganta, Joana prosseguiu. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Fui rude, impulsiva e acho que injusta com você. Michelle fechou o livro com calma, inclinando-se levemente para ela, mantendo o mesmo sorriso acolhedor. Não se preocupe. Todos temos momentos em que reagimos por impulso. O importante é refletir e crescer com isso. A resposta foi tão inesperada que Joana ficou sem reação por um instante. Ela havia esperado distância ou frieza, mas encontrou receptividade. Obrigada, lhe disse Joana, recuperando um pouco da firmeza na voz. A verdade é que sei pouco sobre você. Só conheço o que vejo nas notícias, e isso me influenciou muito. Michelle inclinou a cabeça levemente, como quem convida a outra pessoa a continuar. Fiquei curiosa. Por que você está indo aos Estados Unidos? Além da posse, claro. Com serenidade, Michelle pousou o livro no colo e explicou. Minha presença na posse tem um simbolismo político, mas também é uma oportunidade de fortalecer projetos sociais que me são muito caros. Trabalho com inclusão para pessoas com deficiência auditiva, apoio a mulheres em vulnerabilidade e educação para crianças carentes. São causas que transcendem ideologias e podem realmente transformar vidas. Joana ficou em silêncio, assimilando o que ouvirá. Nada daquilo correspondia à imagem preconcebida que ela tinha de Michelle Bolsonaro. Isso é muito diferente do que eu imaginava, e admitiu Joana, ainda processando. Sempre pensei que você fosse focada apenas em política. Michelle sorriu, misturando paciência e compreensão em seu olhar. Muitas vezes somos rotulados e mal interpretados. Eu entendo isso. Mas acredito que, no fundo, todos queremos um mundo melhor, mesmo que nossos caminhos sejam diferentes. E, pelo que vi hoje, você também luta por isso. As palavras penetraram fundo em Joana, que sentiu sua resistência começar a se desfazer. Pela primeira vez, ela enxergava Michelle de forma diferente. O peso inicial entre as duas deu lugar a uma conversa surpreendentemente leve e honesta. Michelle começou a compartilhar histórias emocionantes sobre os impactos de seus projetos sociais. Joana, agora genuinamente interessada, fazia perguntas e ouvia com atenção. Conforme as horas do voo passavam, a barreira entre elas parecia desaparecer. Quando o avião começou a descida, Joana já não era a mesma. Ao se despedirem no desembarque, Joana estendeu a mão com um aperto firme e sincero. Obrigada por me ouvir e pela paciência. Acho que aprendi muito hoje. Michelle retribuiu o gesto com um sorriso caloroso. E eu agradeço pela oportunidade de conversar. Nunca é tarde para construir pontes. Joana ficou parada, observando Michelle se afastar pelo saguão do aeroporto. Sentia uma mistura de vergonha e admiração. O encontro não havia mudado apenas sua visão sobre Michelle, mas também sobre como enxergar as pessoas que pensavam diferente dela. Afinal, a verdadeira transformação começa quando escolhemos olhar além de nossas diferenças. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.